Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Rocha. A gente vai tratar de um assunto de atualidades hoje e o tópico da aula é sobre as fake news. Para quem não sabe, as fake news significam notícias falsas, tá certo? Para falar desse tema, a gente tem que problematizar algumas questões, tá certo? Embora seja um tema contemporâneo, a gente vai ver que historicamente as fake news sempre fizeram parte da nossa trajetória. E para falar sobre isso, a gente tem que entender o papel ou o sentido ideológico que existe no processo de fabricação ou criação de notícias, tá certo? Ou seja, toda notícia ela é uma fabricação. Pode ser que a gente encare ela como uma notícia falsa, mas a gente tem que entender que toda notícia carrega em menor ou maior medida um sentido ideológico. Esse elemento ideológico ele está presente em toda e em qualquer notícia. Por exemplo, se a gente pegar uma notícia, seja ela qual for, e verificar no jornal X, a gente vai ter uma visão, e se pegar essa mesma notícia e olhar no jornal Y, a gente vai ver uma outra visão. Possa ser que os jornais tenham visão bem parecidas e aí as notícias vão ficar muito idênticas, ou visões muito distintas, ou seja, vão trazer abordagens diferentes para esse tema. Então, muitos dos elementos que são tratados nas fake news fazem parte de estratégias, por exemplo, de propagandas, caracterizando então esse fato da fake news como algo que não é novo, que ele já está presente no nosso cotidiano. Se a gente for pegar alguns casos históricos de propaganda e analisá-las como propaganda enganosas, a gente vai ver que existe uma equivalência então, entre fake news e propaganda enganosa. Por exemplo, no caso do Brasil, a empresa Nestlé queria vender produtos como leite ninho e leite condensado. Ela usava da estratégia de dizer que esses produtos eram superiores, por exemplo, ao leite materno, já que ela queria atingir o público das mulheres e vender esses produtos para esse público específico. Então ela adotou essa estratégia de mentir, de fato, inclusive utilizar de estratégias científicas para legitimar então o uso desses produtos. Vocês podem conferir uma notícia aqui que mostra, por exemplo, um pouco dessas estratégias que foram adotadas então pela Nestlé aqui no Brasil. Eu vou deixar o link abaixo e aí vocês podem ter acesso então a essa notícia. Outro caso histórico também que tem referência e que a gente pode fazer então uma ligação com as fake news é o caso da Guerra do Iraque em 2003, quando os Estados Unidos disse ou usou como justificativa a produção de armas químicas pelo Iraque, né, pelas pessoas do Iraque, para invadir o seu território, quando na verdade os Estados Unidos tinham um outro interesse, que era o interesse, enfim, nas questões relativas ao petróleo e não necessariamente em combater as armas químicas. A gente pode falar ainda no caso do Brasil em relação à Covid-19, por exemplo, com as notícias falsas em relação à vacina e, por exemplo, a utilização do remédio hidroxicloroquina, né, como um remédio que curaria então as pessoas que teriam Covid. Quando a gente sabe, na verdade, existem evidências científicas que a cloroquina não tem efeito nenhum para combater o vírus da Covid e de que de fato tem levado pessoas a ficarem doentes. Então, quando a gente fala de fake news, a gente está falando de uma manipulação de evidências e fatos para induzir o público, né, que tem acesso a essa informação a um determinado tipo de crença. A gente também pode colocar em relação ou em evidência aí o fato de que existe um acesso desigual à informação. Nem todas as pessoas conseguem, por exemplo, no caso relativo à Covid-19, ter acesso a notícias científicas ou acessar, por exemplo, artigos científicos para contrapor essa informação. Mas, se a gente pegar esse elemento, a gente vai ver que eles também estão presentes em todo e qualquer notícia. Então você vai me perguntar, Daniel, então toda notícia é falsa? O que está em jogo também é o fato de que muitas vezes a gente não recorre à verificabilidade, né, como possibilidade para tentar ver se essa notícia é falsa ou não. Mas ora, Daniel, se tudo é mentira, ou seja, se toda notícia é uma falsificação da realidade, onde é que a gente encontra a verdade? A gente sabe que existem grupos que são reconhecidos ou são legitimados como grupos que detêm determinadas verdades. É óbvio que as verdades mudam de grupo para grupo, mas em certo sentido a gente pode sim conferir se aquela informação que a gente está tendo acesso é realmente verdadeira. O político, o que ele falou em uma determinada sessão é verdade? A gente pode acessar o vídeo, a gente pode ver ele falando isso. Aquela informação sobre determinada, enfim, remédio, ela foi publicada em um jornal específico, ela foi publicada por alguém da área. Então a gente sempre pode recorrer a mecanismo para tentar entender ou melhorar a nossa percepção sobre essa notícia ou sobre essa informação. Isso evita com que a gente compartilhe
notícias falsas por aí e acaba inclusive sofrendo efeitos de ter compartilhado uma notícia falsa. A gente pode também fazer uma relação direta com as fake news com outros movimentos ou com outros elementos que existem contemporaneamente, como a cultura do cancelamento e elementos que têm a ver, por exemplo, com regimes autoritários. Então, esse tema, por mais atual que seja, ele também tem relação direta aí com a nossa vida, de uma maneira geral, e impacta diretamente as nossas percepções sobre determinadas coisas. E você, acredita em fake news? Sim ou não? Você acredita em toda ou qualquer notícia? Então, o convite de hoje foi exatamente esse, é a tentativa de trazer uma reflexão um pouco fora da curva, né? Já que a gente vai ver que toda notícia ela é uma fabricação, e eu espero que você tenha então gostado dessa aula. Tchau, tchau e até a próxima.